Suelen Alencar, autora do blog Diálogo Cult. Lá, páginas devoradas dessa semana. É um livro, eu não tenho ele físico, então eu vou mostrar pra vocês aqui no meu celular. Eu costumo, então se o vídeo não ficar muito bom em torno de imagem, vocês me desculpem, porque eu costumo gravar com o meu celular, né? E dessa vez não deu pra gravar. Pra me mostrar o livro pra vocês. Eu tenho um aplicativo no meu celular e daí eu tenho alguns livros. E o livro dessa semana é A Noite que Devorou o Mundo, de Pete Agarman. Livro aqui, de uma janela e tal. Então, esse livro ele fala basicamente de zumbis. Pra quem tá esperando uma coisa assim, The Walking Dead, mortos-vivos ou terror, colocando os zumbis como os principais, como o elemento principal da obra, eu aconselho que nem comece a entrar, nem leia o livro, porque o fator principal do livro é o personagem, que a gente demora um tempo para saber o nome dele, aliás, e o fator principal é o ser humano. Agarman, ele nasceu em 1971, é filho de pai americano de origem finlandesa e de mãe francesa. Ele escreve romances sob o nome de Martin Page. Basicamente a história é sobre um escritor pouco social, antissocial, não tem muitos amigos, não tem um círculo social muito grande. E aí ele tá numa festa na casa da amiga dele, né? E de repente ele entra numa sala e começa a beber e daí dorme. Daí quando ele acorda, o mundo sumiu. Ele começa a achar corpos espalhados pelo chão, muito sangue. Se depara com aquela situação de um mundo devastado, e zumbis e tudo mais e tudo mais. Ele fica ali naquele monólogo sofrido dele, sobre as questões dele ser um escritor, de que ele não tinha sucesso, escreveu mais de 24 romances e blá blá blá, e blá 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 blá. Essa é a história. Aí ele fica ali avaliando a existência da humanidade, como que o ser humano não dá valor às coisas, e ele sentindo falta das pessoas que ele ama. De repente ele tá lá no seu ápice da loucura e aparece uma pessoa ali. E ele começa a ter algum relacionamento com essa pessoa, e aí ele fica antes de ele encontrar essa pessoa, ele fica num ápice de loucura, né? A gente não sabe se realmente está acontecendo ou se é um sonho. De repente você acha que é um sonho, mas na verdade não é tudo real. Transformações no corpo, na mente, ele já não tá tão movido à razão assim, né? E por aí vai, por aí. O livro inteiro, praticamente, é sobre esse monólogo desse cara, das coisas da vida dele. E de vez em quando ele vai inserindo algumas reflexões sobre a humanidade, sobre o instinto selvagem, do ser humano, de como a gente não dá valor. E ele coloca algumas coisas interessantes. Quer ver? Tem uma coisa muito interessante que ele fala no livro, que é assim: por fim, a natureza nos eliminou com a ajuda de versões monstruosas de nós mesmos. Né? Aí ele fala: eu sempre soube que os homens desapareceriam sobre um véu irônico. Além disso, deve dizer-se, os mortos-vivos são mais civilizados do que nós. E aí ele vive nessa adversidade iminente, né, de consciência, de não consciência. E aí ele fala que, na verdade, nós só somos complacentes com nós mesmos, nós só somos unidos quando nós temos um inimigo em comum. Porque aí, naquele momento onde que o mundo está devastado, está tudo acabado, não tem eletricidade, não tem nada, que nós voltamos à pré-história e tal, ele fala, já não há necessidade de comunistas, de judeus, de árabes, de inimigos pré-fabricados. Porque isso é muito interessante, porque isso faz a gente avaliar o quanto nós criamos os nossos inimigos, né? Que nós, seres humanos, que definimos os nossos inimigos, entendeu? Numa inimizade que não existe, por falta de tolerância, por falta de compreender o próximo, de compreender culturas diferentes e ambientes diferentes e modos de vida diferentes. Então isso é muito interessante. Ele faz uma reflexão bem legal. Não podemos vencer os zumbis, podemos apenas vencer o medo que eles nos inspiram. Isso é muito interessante, porque de vez em quando ele traz essas reflexões dentro do livro sobre
sobre a nossa sobrevivência, sobre a nossa tolerância, de como a gente só consegue compreender isso depois que a gente está numa situação totalmente devastadora. E isso pode ser que aconteça com a gente, quando a gente aprender a dar mais valor ao meio ambiente. Nós estamos começando a ter uma consciência maior da poluição do meio ambiente, e se nós não cuidarmos, se nós não nos atentarmos a essa parte da nossa vida, de cuidar do meio ambiente, do ambiente onde a gente vive, nós vamos ter sérios problemas futuramente, num futuro bem próximo. Tem outra coisa que ele coloca aqui, que ele já parte pela reflexão, né, da sobrevivência, que ele tá refletindo ali, que ele passou por etapas muito difíceis de aceitar que o mundo estava destruído por zumbis e tudo mais. Aí ele fala bem assim, que tudo que ele passou valeu a pena, né, que ele sobreviveu. Os zumbis se apossaram do mundo sem nenhuma estratégia, além da satisfação dos instintos, que lhes são dada aos homens, em particular políticos e militares, especialistas em golpes, em artimanhas e em organização. O que a gente vai... Essa parte eu gostaria que a gente refletisse bastante. O que faz a gente pensar sobre isso? Isso faz a gente pensar, quando a parte de monstro, que zumbi, aquela parte de ficção, vamos pensar pela seguinte forma. Se os zumbis um dia existirem e de alguma forma dominarem, devastarem a Terra, eles vão conseguir isso sem muita estratégia, sem pensar, sem ser movidos pela razão, simplesmente pelos instintos. E é isso que o homem faz hoje em dia. Se nós pararmos para analisar, é isso que os homens fazem. Agir por instinto pode nos levar à destruição. E por outro lado, agir por instinto também podem nos fazer dominar vários âmbitos do que a gente quer. Então, tem uma dualidade de sentido ali. O que eu achei legal é o seguinte, eu costumo ler no meu celular aqui esses livros, né? Esse é o segundo livro que eu consegui terminar de ler no meu celular, porque eu ainda tô acostumando a ler assim em tela. E é isso aí, o livro ele traz uma discussão, uma autorreflexão sobre a vida, sobre a existência da humanidade, de que caminhos estamos seguindo, para onde estamos indo e o que estamos fazendo. Incrível. E numa riqueza, um ponto importantíssimo que eu achei nesse livro, não tem muitos personagens, não tem... O personagem ele não tem uma personalidade muito bem definida, porque vira e volta ele é uma coisa, depois ele tá sentindo outra e tudo mais. E ele traz uma riqueza de reflexão muito grande. Então, quem gosta de livros desse tipo, na verdade, não é livro para adoradores de zumbis, né? Porque o ponto principal não é os zumbis, e sim a humanidade. Mas também é o que o zumbi causa a reflexão desse personagem. Uma coisa interessante nesse livro, que eu gostei muito, eu nunca tinha visto isso em livro nenhum, pode ser que tenha em outros, mas eu nunca deparei com nenhuma obra que fizesse isso. É lá pelo capítulo 12 é que você vai saber o nome do personagem, e é uma única vez que o autor coloca o nome dele no livro. Então, se você não prestou atenção, caraca, você fala, cara, o cara escreveu o livro e não dá um nome pro personagem, mas na verdade ele tem um nome, né? Vai dando um certo suspense pro livro também, né? Então tá aí, Páginas Devoradas, essa é a indicação da semana. A Noite Devorou o Mundo, de Peter Agarman, e eu indico essa leitura para todo mundo que gosta de um livro que te permita uma auto-reflexão muito legal. Beijos, até semana que vem, e Páginas Devoradas fica por aqui. Não esquece de dar um joinha no vídeo, compartilhar, acessar o Face, YouTube, Instagram e no Twitter. Tchau!